Quando gatos causam extinções. Eles parecem inofensivos, silenciosos, quase invisíveis. Mas na Austrália, os gatos selvagens já causaram mais extinções do que qualquer outro predador moderno. Você consegue imaginar um animal doméstico sendo uma das maiores ameaças à biodiversidade de um país inteiro? Desde a chegada dos colonizadores europeus, no final do século XVIII, algo mudou para sempre no equilíbrio natural da Austrália. Os gatos, que não existiam ali, foram introduzidos em um território onde a fauna nunca aprendeu a fugir de um predador felino. O resultado foi catastrófico. Sem inimigos naturais e cercados por presas vulneráveis, esses gatos se multiplicaram rapidamente, ocupando quase todo o continente. Hoje, existem milhões de gatos ferais espalhados pela Austrália. E cada um deles é uma máquina de caça altamente eficiente. Em apenas uma noite, um único gato pode matar vários animais nativos. Agora multiplique isso por milhões todos os dias. O impacto anual é assustador. Cerca de 1 bilhão de mamíferos mortos, quase 600 milhões de répteis e mais de 300 milhões de aves desaparecem todos os anos por causa deles. E o mais cruel dessa história é que muitas dessas espécies não têm como reagir. Pequenos mamíferos, com reprodução lenta, que evoluíram sem grandes predadores, se tornaram presas fáceis. Desde a colonização europeia, pelo menos 34 espécies de mamíferos nativos já foram extintas. E várias outras estão à beira do mesmo destino. Diante desse cenário, o governo australiano passou a adotar medidas extremas. Abates seletivos em larga escala foram implementados, com metas de eliminar milhões de gatos selvagens usando atiradores e iscas envenenadas. Em áreas de conservação, enormes cercas à prova de gatos foram construídas para criar verdadeiros refúgios onde a fauna nativa possa sobreviver. Em algumas regiões, até robôs letais movidos à energia solar estão sendo testados para localizar e eliminar os felinos. Tudo isso levanta uma questão difícil, quase desconfortável. Como um animal tão comum, tão amado em lares ao redor do mundo, pode se tornar um vilão ecológico? A resposta está na diferença entre gatos domésticos e gatos ferais. Os gatos ferais nasceram ou cresceram sem qualquer contato humano. Eles não são abandonados recentes, não são animais perdidos. Vivem e caçam como predadores selvagens, apesar de serem geneticamente idênticos aos gatos de estimação. Já os gatos domésticos que vivem dentro de casa não são o foco principal do problema, embora seus tutores sejam incentivados a mantê-los em ambientes controlados para evitar fugas e a formação de novas populações ferais. Essa não é uma história de ódio contra gatos. É uma história sobre desequilíbrio, consequências inesperadas e decisões difíceis. Na Austrália, a luta pela sobrevivência da fauna nativa acontece longe dos holofotes, em silêncio, noite após noite. E enquanto o debate continua, uma pergunta permanece no ar. Até onde a humanidade deve ir para corrigir um erro que ela mesma criou? Porque, no fundo, essa crise não fala apenas sobre gatos, ela fala sobre responsabilidade humana. Cada espécie introduzida sem planejamento carrega um efeito dominó que pode levar séculos para ser revertido. Na Austrália, esse efeito se transformou em uma corrida contra o tempo para salvar o que ainda resta. Cientistas alertam que, se nada for feito, dezenas de outras espécies podem desaparecer nas próximas décadas. Algumas já sobrevivem apenas em ilhas isoladas ou atrás de cercas artificiais, protegidas não pela natureza, mas por estruturas criadas pelo homem. É um paradoxo cruel. Para preservar o natural, foi preciso torná-lo artificialmente isolado. Ao mesmo tempo, o tema divide opiniões no mundo inteiro. Para alguns, as medidas adotadas são necessárias e urgentes. Para outros, são extremas demais. Mas a realidade é simples e dura. Ignorar o problema significa aceitar novas extinções como algo inevitável. E talvez o ponto mais perturbador dessa história seja perceber que esse cenário não é exclusivo da Austrália. Em diferentes partes do planeta, espécies invasoras continuam sendo introduzidas, intencionalmente ou não, repetindo o mesmo ciclo de destruição silenciosa. No fim, os gatos ferais australianos se tornam um símbolo poderoso. Eles não são monstros, nem vilões conscientes. São apenas animais seguindo seus instintos em um ambiente que nunca deveria ter sido deles. O verdadeiro alerta dessa história não está nas garras ou nos dentes, mas nas escolhas humanas que moldam ecossistemas inteiros. A pergunta final não é se os gatos devem ou não existir na Austrália. A pergunta real é: o que estamos dispostos a fazer para proteger a vida nativa antes que ela desapareça para sempre sem deixar vestígios, sem barulho e sem uma segunda chance?